Senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Marinho, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença e agradecendo também a referência que faz na sua intervenção inicial ao enquadramento, digamos assim, das funções que exerce e para as quais foi nomeado. Eu gostaria de, na sequência dessa informação que nos dá, perguntar apenas duas coisas muito concretas, não fazendo disto o ponto central da nossa reunião, mas informou-nos há pouco que a sua nomeação enquanto Diretor-Geral mereceu o acordo da ERC e seguiu-se, ou incorporou com contactos e consultas com a ERC e que mereceu o acordo da entidade reguladora. E eu tenho estado a tentar encontrar, mas não encontro, gostava de pedir a sua ajuda para identificar qual é o parecer, ou não é o parecer de deliberação, será seguramente uma deliberação sobre essa decisão, em que dia que terá saído, etc., porque pode ser útil para os trabalhos da Comissão. E essa leitura é apenas factual, é uma questão apenas factual. Depois, sobre o enquadramento em termos da estrutura da rádio, parece que está aí um documento, não sei se for possível, é a data de 10 de janeiro. E eu gostava depois de perguntar sobre o enquadramento e a responsabilidade, digamos, concreta destas decisões. A lei diz-nos que cada serviço de programas deve ter um responsável pela informação e deve ter um responsável pela orientação e supervisão do conteúdo das emissões. E eu gostava de lhe perguntar se este responsável pela orientação e supervisão do conteúdo das emissões, se é o senhor. Porque a gente pode pôr os nomes que quiser, não é? E para a semana, depois da existência de um diretor de programas, de diretor de programação, Rui Pego, e de um diretor-geral, Luís Marinho, pode haver um diretor-geral em chefe ou um super-diretor. Os nomes são o que são. As funções, nos termos da lei, era útil esclarecermos e definirmos as funções e o enquadramento que é dado na estrutura e na hierarquia. Depois, há aqui um aspecto que tem a ver com a decisão tomada no dia 11, portanto, no dia seguinte à deliberação da ERC. Não sei se tem a ver com esta fase, a entrada em funções e o início dos processos de decisão já na vigência do seu cargo e da sua autoridade em termos hierárquicos. Gostava que nos ajudasse a compreender isso. Portanto, esta reunião de dia 11, em que se toma esta decisão, tem a ver com um avanço mais rápido que tenha decidido imprimir em termos das missões que lhe foram atribuídas, e em que medida é que essas funções no quadro da reestruturação da empresa se traduzem depois em criar ou eliminar rubricas ou programas em concreto, porque há a escala macro e há a escala depois da decisão em termos de programas e da sua continuidade, etc. Se bem entendi, no dia 11 decidem acabar com a rubrica Este Tempo. No dia 18 é emitida a crónica que está no centro da polémica, de acordo com as informações que nos têm sido transmitidas hoje, pelas reuniões que temos estado a fazer aqui. E depois dessa crónica do dia 18, informa-se os colaboradores de que a sua próxima crónica será a última. Foi isto que resultou das informações que vieram. E eu gostava de perguntar, não é agora que chega à RTP e à estação pública, rádio, televisão, se tem conhecimento disto acontecer assim mais vezes, de a comunicação de uma decisão destas, de não continuar uma rubrica em relação aos seus direitos interessados no que diz respeito aos autores, aos colaboradores, se isto é comunicado com esta brevidade. E isto, neste momento, é um dos pontos que estão a levantar mais perplexidade, porque ainda esta manhã tomamos conhecimento de que, de longa data, havia a manifestação de insatisfações diversas dentro da estação, da redação, etc. Esta decisão de que não vai ser dada continuidade à rubrica é colocada
depois da crónica da polémica e antes, na semana anterior, ao seu fim. E, portanto, gostava que nos ajudasse a perceber até que ponto é que isto é habitual. Depois, ainda sobre este enquadramento, disse-nos que esteve, a informação que nos deu há pouco, que tinha estado em Angola em representação da RTP, e tendo em conta também estas funções... O tempo terminou, Sr. Muito obrigado, vou terminar. Estas funções empresariais, como dizia há pouco, de avaliar onde é que se poupa e do ponto de vista orçamental, como é esta independência do ponto de vista de administração e gestão na ligação com a tutela e na decisão sobre os conteúdos? Muito Gostava obrigado. que nos explicasse isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sr. Luís Marinho, eu não queria, como eu disse, e não quero fazer da informação que deu ao início sobre as funções que exerce, não queria fazer disso e não vou fazer o ponto central desta reunião, mas há uma pergunta que eu fiz que é muito concreta, relativamente à qual não é que não tenha respondido, eu é que preciso de mais algum esclarecimento, que tem a ver com esta questão da responsabilidade pela coordenação e supervisão dos serviços de programas. Porque, quando o Sr. me responde que assume essa responsabilidade enquanto Diretor-Geral, sem prejuízo das responsabilidades e das funções que são exercidas pelos diretores atuais, e neste caso está em causa o Diretor de Programas, e quando a lei estabelece que, relativamente aos serviços de programas, artigo 33, há um responsável pela orientação e supervisão do conteúdo, as reuniões, nomeadamente a do dia 11 de janeiro, por mais abertura e ambiente construtivo, aberto e igualitário do ponto de vista de opiniões que exista, depois tem que haver um responsável. Até em termos legais. Não é? E, portanto, se o senhor é o responsável pela coordenação e supervisão, se já existia um responsável pela coordenação e supervisão, que é o Diretor de Programas, nos termos da lei, senão era como se não existisse ninguém antes do senhor chegar. Acontece que existia. E é o Diretor de Programas, que nos termos da lei, artigo 33, número 1, tinha esta responsabilidade. E, portanto, são um é responsável sem prejuízo do outro. E eu pergunto quem é o responsável. Ok? Portanto, esta é uma questão que para nós é importante, porque isto acontece em relação a uma rubrica. E ainda temos agora muito tempo pela frente, com muitas decisões para tomar pelos vistos e com muitas questões que vão aparecer. E se é a primeira reunião que o senhor vai, se coloca esta nossa dúvida, aquelas todas que há pela frente, é preciso que isto não exista. Este tipo de caráter dúplice da responsabilidade pela orientação e supervisão do conteúdo das emissões. E isto relativamente àquilo que a lei da rádio estabelece e, inclusivamente, e agradeço a informação que foi dada, aliás, os senhores deputados do PSD de facto indicaram o dia da deliberação e isso significou eu ter tido acesso ao documento, é que, de facto, o documento da ERC, que é a deliberação e que está disponível na internet, porque está publicado dia 17, embora seja a deliberação do dia 10, estabelece, efetivamente, que há uma relativa indefinição associada ao novo cargo criado, tendo em conta as competências que são próprias dos atuais diretores de informação e programas da RTP e a falta de informação quanto à forma como se articularão os diversos cargos com responsabilidades em áreas comuns. Portanto, não sou só eu que identifico esta confusão, é a própria ERC. Terminou o seu tempo, Sr. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Sr. Presidente, última questão. O momento em que a decisão é comunicada aos cronistas está mais próximo do último dia do que do dia da decisão. Porque dá tempo de haver uma crónica no dia 18, que é uma semana depois da reunião do dia 11, e na reunião do dia 18, pelos vistos, não havia comunicação do fim da rubrica. Muito e, portanto, obrigado. quase que se chega ao ponto de surpresa, acabou a rubrica. E, Muito portanto, obrigado, a véspera daquilo ir para o ar. Muito obrigado.